paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento, a esse terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando a respeito aí dos reis de Israel, Exato, estamos nos aprofundando, estudando o livro de 1º e 2º Reis. E vendo aí, meus amados irmãos, o que esses reis, tanto os reis do Reino do Norte, o Reino do Sul, fizeram durante todo o seu reinado, professor Márcio? Exatamente. Que acabou levando o povo à idolatria, a se desviar dos caminhos do Senhor, E hoje, meus amados, chegamos na lição de número 10, que por causa desses reis, chegou aqui ao juízo de Deus, o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Tanto fizeram, professor Márcio, que acabou acontecendo aí o juízo de Deus sobre o povo de Israel, sobre o Reino do Norte, o Reino de Israel. É verdade, a longanimidade de Deus terminou. Terminou, exatamente. Vale lembrar, meus amados irmãos, que Israel, no começo, ali no princípio da monarquia, era um reino unido, professor Márcio? Sim. O rei Saul, mesmo Saul não sendo o rei, do coração de Deus, ainda o reino foi unido. Depois veio o rei Davi, que reinou durante 40 anos, Exato. E o seu filho que assumiu o seu lugar, o rei Salomão. Cada rei desse, professor Márcio, reinou durante 40 anos, E nesses 40 anos o reino continuou unido. Continuou e principalmente no reinado de Saul e de Davi não tinha idolatria. Exatamente. Saul, no final da sua vida, já completamente perturbado, foi consultar uma feiticeira, uma pitonisa. Mas ele foi consultar. Exato. Mas ele não trouxe aquilo para o povo, Tanto que a própria lei que o próprio rei assinou, esse tipo de pessoas que praticavam isso tinham que morrer. Ele foi disfarçado lá para que, se ele fosse como o rei, ela não ia atender ele nunca. Com certeza. E o rei Davi foi totalmente fiel a Deus na devoção, na adoração. Exato. E aí Salomão que começa trazendo aquela idolatria doméstica, sabe, professor Fabiano? Aquelas alianças. Aquelas alianças, aquela mistura com pessoas que não têm a mesma fé, e aí vai abrindo caminho para que nós estamos estudando sobre esses reis, No que o Salomão, morreu, após Salomão ter morrido, o reino ainda era unido. Após aí a sua morte, o seu filho, assumiu. Exato. E o povo veio reivindicar, que diminuísse ali a carga tributária, os impostos, que a carga que Salomão tinha colocado sobre o povo era muito pesada, Exatamente. Porque para manter o templo, de Salomão, o templo também era muito caro, Então, a máquina do Estado era pesada. Exatamente. Muitos funcionários, para manter, Nós conhecemos bem, Com certeza. E o povo chegou ali para o filho de Salomão, pedindo para que diminuísse essa carga, Exato. Mas o rei, como nós vimos nas lições passadas, ele não ouviu os conselhos dos sábios, acabou ouvindo os conselhos dos jovens, seus amigos da sua idade, e acabou ali, além de não diminuir a carga, aumentou mais a carga. Aumentou. E o povo acabou se rebelando e o reino foi dividido. Neste momento. Dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. Exato. Reino do Norte, o Reino de Israel, que é o que vamos ver hoje, e o Reino do Sul, o Reino de Judá. Que vai ser levado cativo Exatamente. também. Israel foi, o Reino do Norte foi primeiro, mas nós vamos ver que os reis tentaram também levar os dois cativos, mas não deu. Aí deixaram Judá para mais tarde. Só não levou naquele momento porque tinha um rei ali que era temente a Deus, Temente a Deus, exatamente. E durante esse tempo, esse tempo dos reinos divididos, o Reino do Norte teve ali 19 reis, professor Márcio. Exato. Foi ali, durou mais ou menos do ano 930, Foi quando o filho de Salomão assumiu. Sim. Até o ano 722, que é da nossa lição hoje, que é o cativeiro de Israel, que se deu o cativeiro do Reino do Norte. Então, cerca aí de 200 anos, 200 anos e 19 reis, que todos eles reinaram mal, E foram maus aos olhos do Senhor. Sim. É interessante, professor Fabiano, que
demorou, tardou, mas chegou. O momento deles ser alcançado pelo juízo de Deus. É o mesmo que acontece com a gente, né? Deus alongando, Ele vai dando oportunidade, vai dando oportunidade, mas um dia chega o momento em que o juízo dele tem que se cumprir na vida da pessoa. Longanimidade de Deus significa que Deus demora, né, para se irar, né? Então Deus vai dando tempo, né? Nós vemos lá na época de Noé, né? Sim. A longanimidade de Deus acabou justamente quando fechou a arca, né? Enquanto Noé estava ali construindo a arca, estava pregando. Olha que foram mais de 100 anos, né? Muito tempo, foi muito tempo. E mais uma hora alcança. Exatamente. O que nós aprendemos com isso? Que vá para onde for, o juízo de Deus vai chegar. Vai chegar, com certeza. Faça o que fizer, se ache... mesmo aqueles que não acreditam em Deus, que dizem ateu, o juízo vai alcançar. Mas antes do juízo, vem todas as misericórdias de Deus. Com certeza. Para alcançar. Elas chegam primeiro. Aí conforme vai rejeitando, nós vamos ver com o povo de Israel. Eles foram rejeitando, cada vez mais na idolatria, na perversão, e até que chegou o momento em que Deus permitiu então que esse povo fosse levado escravo. Cativo quer dizer, foi escravo para outra nação. Perderam a nação deles, né? Ficaram sem pátria, ficaram sem terra, sem nada. E interessante, professor Marcos, que essas 10 tribos, né, do Reino do Norte, no cativeiro, elas desapareceram, né? Mesmo depois voltando lá do cativeiro, lá de 70 anos do cativeiro da Babilônia, não se tinha mais ali territorialmente as 10 tribos, né? Era apenas ali um reino, mas isso tem uma da lição mais para frente, né? O nosso texto áureo se encontra lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Um versículo parecido com esse, professor Márcio, está lá em Jó, capítulo 5, versículo 18, diz assim, era Elifaz, né, falando com Jó, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Interessante, né, professor Márcio? Deus faz feridas nas pessoas, né? Deus faz chagas nas pessoas, Deus faz ferimentos nas pessoas, né? Mas por quê? Por causa da desobediência. Exatamente. Né? Deus permite, né, que as feridas sejam feitas nas pessoas, né? E tem momentos em que a gente precisa voltar para o caminho do Senhor, né? Diz também a Bíblia que Ele corrige quem Ele ama. Exatamente. Então a correção é essas feridas. Né? Só que Ele mesmo sara. O que Oséias está dizendo Deus feriu, mas Ele vai sarar. Vai sarar. É preciso que entenda que Ele é o Senhor. Ele é o único Deus. Ele, como um pai amoroso, como todos nós, né, somos pais, eu não tenho prazer em castigar os meus filhos, né? Mas tem vezes que é preciso castigá-los, é preciso discipliná-los ali por alguma coisa errada que eles possam ter feito. E Deus também é assim conosco. Exatamente. Se nós somos desobedientes, se nós fazemos coisas erradas, chega um momento que Deus ali acaba tendo ali um íntimo, uma intimidade conosco, né? E a gente acaba passando por situações, né, para poder aí se consertar com Deus, né? Jó estava sendo questionado da situação dele, que ele estava lá em ferida, né? E Oséias está olhando para o povo dizendo, voltemos, tornemos a Deus, porque Ele feriu, mas Ele vai curar. Verdade. A gente sabe que a situação de Jó é uma situação totalmente diferente, né? Sim, mas ele também tinha a certeza que Deus feriu, e curou, né? E Deus curou. Ali feridas mesmo na carne. Na carne mesmo. Mas também aqui está falando de feridas de caráter, feridas de tudo, da vida da pessoa, que precisa ser curada, porque o afastamento de Deus permite que se abra essas feridas, como o professor bem falou. Para quê? Para Ele mesmo curar, para mostrar o seu poder curador, a sua misericórdia para as pessoas. E é nesse momento que nós vemos que nós somos nada sem Deus. Quando Deus vem, nos cura, nos restitui, aí nós estamos reconhecendo o poderio de Deus, a soberania de Deus na nossa vida. E é isso que Deus quer de nós, né, professor Márcio? Que nós reconheçamos Ele como nosso Deus verdadeiro, Deus único, o que esse povo de Israel não fez. Ele tirou com mão forte do Egito, cuidou deles 40 anos no deserto, 40 anos. Deu de presente uma terra ali maravilhosa, a terra de Canaã. Mas chegou num momento aqui que parece que o povo esqueceu de tudo isso, né, professor? É verdade. Esqueceu do Deus que tirou eles lá da terra do Egito.
E aconteceu o que acabou, que vamos estudar hoje, né? A nossa verdade prática, o professor Márcio destaca que Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. E como nós falamos, né? O povo ali se corrompendo, o povo se desviando, e Deus sempre advertiu esse povo. Sempre. Veja que nunca faltou profeta. Não, nós já estudamos, né? Já. Profeta Elias, profeta Eliseu. Como eles foram usados por Deus ali para Aí nós temos combater. Oséias, temos outros tantos profetas que Deus usou, levantou. Amós, para trazer, para divertir aquele povo que eles estavam no caminho errado. Exatamente. Mas eles estavam tão com a mente fechada, cauterizada, né? Que não acreditaram. E tudo isso que eles vão passar no cativeiro foi falado para eles que ia acontecer. Deus não escondeu nada. Não. Deus falou até quem ia e quem não ia ficar. Falou até o rei que ia morrer no caminho, que ia morrer lá. Estava tudo escrito. Mas eles não deram crédito. Né? Não deram crédito, exatamente. Não acreditaram ali nos profetas de Deus, né? E acabou acontecendo o cativeiro. E, professor Márcio, não tem como a gente não comparar, né, os dias que vivemos hoje. Não tem, é Jesus verdade. mesmo falou que no final dos tempos muitas coisas iriam acontecer. Sim. E se nós olharmos para o nosso dia a dia, quantas catástrofes acontecem, quantas doenças estão aparecendo, essa pandemia que estamos vivendo, né? Exato. E o povo ainda não quer acreditar naquilo que Jesus disse. O povo não acredita nas profecias, né? É verdade. Das coisas que irão acontecer, que Jesus vai voltar, vai vir buscar a sua igreja, e o povo não se arrepende, o povo não se entrega. Mas vai chegar o dia, Exatamente. como chegou o dia desse povo ir para o cativeiro. Com certeza. E também é bem lembrado, professor Fabiano, porque muitas pessoas, elas participaram da mesa de Deus. Uhum. Elas se alimentaram na mesa do Senhor, andaram com o Senhor, sentiram o amor de Pai, sentiram a graça de Jesus Cristo na vida, sentiram a presença do Espírito Santo na vida e hoje simplesmente abandonaram. Simplesmente saíram, foram para o mundo, foram para outra vida, foram cuidar de outras coisas e viraram as costas para Deus. É verdade. Não acredito mais, né? Exatamente. Então, infelizmente. Veja que a história está só se repetindo. Exato. É a tal da incredulidade, né? É. Infelizmente. A nossa leitura bíblica em classe, né, se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 14, no versículo 17, no versículo 20 e no versículo 29. Né? Então, como é uma leitura um pouco extensa, né? Se você está em casa querendo acompanhar a nossa lição, faça a leitura desse texto, ou melhor, faça a leitura do capítulo 17 inteiro. Verdade. Que destaca aqui realmente aqui a respeito do que aconteceu. Posso destacar um versículo? Pode sim, professor Marcos. O versículo 9 diz assim: E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Professor Fabiano, de Deus nada se esconde. Com certeza. Ninguém se esconde. Olha, os filhos de Israel fizeram secretamente, coisas que não agradavam a Deus. Então, mais uma vez aqui para a nossa vida, vamos aplicar a lição. Não adianta fazer secretamente, Deus está vendo. Ninguém está vendo, nenhum conhecido teu está vendo, mas Deus está vendo. É verdade. Então, não se esconde nada de Deus. Como a gente já comentou em outras lições, né, que a pessoa é aquilo que ela faz no íntimo, na intimidade, quando está sozinha, né? Mas Deus está ali. Exato. Aliás, uma das grandes lições de saber como é o nosso caráter é quando estamos sozinhos. Em frente ao computador, por exemplo, um celular, ou em outra cidade que ninguém nos conhece, e por aí vai. É verdade. Ou perante um dinheiro, alguma coisa assim. Aí nós mostramos o caráter. Então, me chamou a atenção isso, que eles fizeram secretamente, mas Deus viu. Exatamente. Interessante isso secretamente, né? Como eu vi um estudo de um pastor falando a respeito de idolatria, né? Sim. Aí ele falou assim, você quer saber se você tem algum ídolo, né? Pergunta para a pessoa assim, o que você faria se você fosse uma pessoa invisível? Se você ficasse invisível por algum momento, né? O que você faria? Aí uma pessoa diz, eu iria no banco, né? Pegar dinheiro, sabe? Então seu ídolo é dinheiro, É dinheiro, né? exato. Eu ia lá no restaurante e ia comer um monte de coisa. Então seu ídolo é lutonaria. É verdade. E aí vai, é exatamente isso. As pessoas acham que não tem ídolos dentro dele. Sim. Já explicamos aqui bem, né, nas nossas aulas que estão gravadas aí no YouTube, né? Quem quiser pode. Aliás, seria muito bom, porque uma lição ela aprofunda a outra. Né? Nós já explicamos o que é o ídolo físico e o que é o ídolo
subjetivo. Né? E o subjetivo é pior do que o físico. O físico é alguém que se dobra perante uma estátua, se ajoelha e tal, mas e aquele que está lá no coração? Esse é o pior. Jesus falou sobre isso. Está enraizado. Está enraizado no coração, que é isso que nós estamos falando. Ele só não faz porque não tem oportunidade. Na primeira oportunidade vai fazer. Vai fazer. É ídolo. E o pior pecado que esse povo de Israel que cometeu contra Deus foi o pecado da idolatria. Idolatria. Exatamente. E você ter um ídolo, você está cometendo o pecado da idolatria. Exato. Então não pense que você, não estou fazendo igual o povo de Israel lá, que cultuavam aos deuses. Não, mas se você tiver alguma coisa que substitui o lugar de Deus, também é idolatria. Muitos empregos, não sobra tempo para ir na igreja? Idolatria. Verdade, irmão Márcio. Muito bem lembrado. Idolatria. Fala, né? Vamos ajudar na igreja, a igreja está precisando, né? De material humano, mas na primeira oportunidade que tem, não dá valor, faz de qualquer jeito, né? Começa a largar pela metade. Tudo idolatria. São os ídolos do coração. Verdade. A introdução da nossa lição diz assim: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Estamos falando de Israel ou estamos falando dos nossos dias, professor Márcio? Os nossos dias estão assim também, sim. né? Veja que o pecado ele contamina tudo. Exatamente. Ele foi para a política, para o social, econômico e religioso. É verdade. Aqui fala a respeito do Império Assírio, né, professor Márcio? Os assírios, né, eles eram o pior povo que tinha naquela época, né? De crueldade, sanguinário, povo cruel. Tanto que Jonas, né, quando Deus manda Jonas pregar lá em Nínive, né? Para quem não sabe, Nínive era a capital da Síria, né? Jonas, não, eu não vou pregar lá, aquele povo lá, talvez com medo de chegar lá e ser morto, né? Ele conhecia, né? Ele conhecia a história, sabia como dizer. Exatamente. Ele era um dos impérios mais violentos. Mais violentos. Conta, a tradição conta, professor Márcio, que quando eles pegavam os cativos, eles cortavam as orelhas, cortavam o nariz, cortavam as mãos, cortavam os pés, ou então pegavam as pessoas e arrastavam pela cidade. Sim. Tão cruéis que eles eram. Além do que eles saqueavam as cidades, destruíam as cidades. Então, o povo de Israel aqui do Reino do Norte caiu ali na mão do pior império que podemos dizer que se levantou, né? E foi um dos maiores também, né? Sim. Talvez aí só perdesse talvez para o Império Egípcio, né? Que teve muitos anos também, né? Exato. É bom não confundir, aqui é a Assíria. A Síria. Nós já falamos sobre a Síria e agora a Assíria. A Síria antes da Síria, né? Esse era um império muito grande, conquistou muitas nações e, como nós falou, eles eram cruéis mesmo. Cruéis, sanguinários, né? Ali no final fala, né, que a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa, né? Mas eles já começaram a dar sinais dessa decadência já no deserto, uns 40 anos, né, professor? Sim, Márcio? Verdade. Lá, com Deus ali guiando eles ali. Aí Moisés subiu no monte, demorou um pouquinho, o povo já estava fazendo lá um bezerro de ouro. Copiando as nações em volta. Né? Exatamente. Porque você pode perceber, o que não presta a gente aprende rápido. Todo mundo, todo ser humano é assim. Então eles, eu acredito que na época não tinha nada de... Não tinha nada da comunicação que temos hoje. Com certeza. Mas eles sabiam que as nações vizinhas tinham um Deus lá que era assim, que era um bezerro e também quiseram copiar. Então começou ali, o coração deles começou a inclinar ali já, para a idolatria. Deus sempre falou para não voltem para o Egito, né? Egito significa o pecado, não voltem para o pecado. E eles não adiantam, não tiraram o Egito dentro deles, né? Tem muita gente assim. Verdade, infelizmente. Ponto 1 da nossa lição: Samaria é cercada pelo rei da Síria. Subtópico 1: Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei.
Problema da prosperidade, né, professor Márcio? É a lição destaca aqui que Israel viveu um período, né, de prosperidade econômica, né? E nesse período novos ricos, né, acabaram surgindo ali no Reino do Norte. E esses novos ricos, né, acabavam ali cometendo algumas injustiças sociais, né? Veja que a prosperidade não trouxe a misericórdia junto com ela. Piorou, né? Porque eles oprimiam mais os mais pobres ainda, né? Eles tiravam do que tinha menos, já passavam para o outro que tinha um pouco para ficar mais rico. Exatamente. Então a prosperidade ela não melhorou em nada o povo. Eles dominavam totalmente, né, o povo, né, professor Márcio? Exato. Além de dominar o povo, né, da forma injusta, né, eles também dominavam o rei, dominavam o sumo sacerdote, dominavam o templo. Para se ter uma ideia, um pobre, se quisesse ir procurar alguma causa na justiça, nem adiantava ir, porque quem julgava as causas eram comprados, né? Eram comprados por esses novos ricos que tinham nessa época. Está muito diferente, professor? Não, Fabiano? né? Com certeza que não, né? Dominava ali a injustiça, né? Exato. Nossos dias não é diferente. Hipocrisia. E era contra isso que os profetas falavam. Exatamente. Era contra esse tipo de coisa. Contra essa opressão social, essa injustiça social contra o povo. Era contra isso que eles falavam. Exatamente, mas conforme a lição fala aqui, né? Mesmo os profetas Amós e Oséias, que foram os profetas ali que profetizaram e enviaram sua mensagem para o Reino do Norte, né? Mesmo eles sendo usados por Deus, o povo não deu ouvidos a eles. Não. Né? Infelizmente, o povo não deu crédito na pregação que eles estavam tendo ali. Subtópico 2, a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmanéser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Verdade. Por causa dessa traição do rei, né? Ele achou que, conseguindo apoio do Egito ali, conseguiria bater de frente com esse império assírio que estava se levantando, né? Mas engano dele, né? Sim, ele deveria ter buscado apoio em Deus. Em Deus. Exatamente. Foi buscar em outra nação. Exatamente. Mas alguns anos depois, né, professor Márcio, a Síria até tentou dominar também, né, o Reino do Sul, né? O Reino de Judá, né? Tentou. Só que lá, quando tentou, tinha um rei que era temente a Deus, Ezequias, né? Exato. Esse rei ali, ele foi até Deus, orou a Deus e Deus o livrou. Apesar do rei ali ter pedido um alto tributo, né? Para não invadir a terra do Reino do Sul, né? E não levar eles também cativos, né? Veja a diferença. O Ezequias foi buscar apoio em Deus. Em Deus. E o Oséias foi buscar apoio no Egito. No Egito. Não deu certo. Não deu certo. Esse que foi o erro dele, né? Mas também não era novidade, né, professor Márcio? Não. Todos os reis cometeram erros, né? Não teve um rei do Reino do Norte que foi fiel a Deus. Não teve nenhum rei que diz, esse rei aqui consertou as coisas com Deus e levou o povo a adorar a Deus. Não, todos os reis do Reino do Norte, os 19 reis, eles só se desviaram do caminho do Senhor, né? Exato. Aí não tinha o que fazer. Subtópico 3, a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de oração.
Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Problema aqui do sincretismo, professor Márcio. É verdade. Essa mistura de religiões, de costumes, né? E não, é como nós já falamos, né? A história se repete. Isso não agrada a Deus, nunca agradou e não vai agradar. Não, com certeza não. E aqui, professor Fabiano, nós temos 2 profetas verdadeiros, profetas de Deus. Com certeza. Falando contra isso. Amós e Oséias. Nós estamos vivendo uma época de muito falso profeta. Então tem falso profeta dizendo que Deus só quer o coração, que todos os caminhos levam a Deus, que religião desune, o que une é o amor, e etc. É verdade. Mas isso é tudo conversa de falso profeta. Deus nunca tolerou, ele tolerou, mas ele nunca permitiu, ele nunca quis a mistura do seu povo. Verdade. E a tolerância era exatamente para o povo sair da mistura. Você quer ver uma coisa bem interessante? Nós estamos vivendo nessas épocas nossas. Vou pegar só o lado da música aqui, só um exemplo para os nossos alunos verem. Um cantor evangélico, que é o título hoje, é evangélico, né? Não precisa mais ser santo, sendo evangélico tá Gospel. Bom. Gospel. Vai gravar um hino, segundo ele, adoração a Deus, num estúdio pagão, num estúdio que não serve a Deus, com músicos que não servem a Deus, com todos os arranjos que são usados para músicas profanas. Você acha que Deus aceita isso? Claro que não, De né? jeito nenhum. Então por que tem aquela comoção? É a emoção da carne, a alegria que até causa a música. Mas hino de adoração a Deus feito por pessoas profanas, não aceita. Está na Bíblia. Com certeza. Então uma das coisas é essa mistura. É verdade. E aí vai embora, né, professor? Outros têm, coisas, ainda né? na música, ainda outros têm o mesmo instrumento que ele toca na igreja, ele toca no bailão. Ele toca não sei aonde, na balada. Quer dizer, Barzinho da esquina. e a palavra também, e as pessoas, que eu disse, né? Hoje não, Deus só quer o coração, Deus quer amor, onde tiver amor ele está. Não se iludam, porque o povo de Israel pensava assim e sofreu o cativeiro. Exatamente. Quantos foram mortos aqui nessa invasão da Síria? Quantos? Uma chacina verdadeira, né? E nós temos que tomar muito cuidado com essa O mistura. sincretismo tem que, exatamente, né? O ecumenismo, né? Comunismo Junto. também, misturando tudo. Não né? pode. Eu gosto de uma frase que sempre fala, que Deus, além de... Só que eu não vou lembrar agora. Além de exclusivo, ele tem... Intimidade. Ele quer exclusividade, né? Ele quer que a gente seja exclusivo dele. Ele tem ciúme da gente. E ele pode ter. Exatamente. Deus não quer apenas prioridade. Deus quer exclusividade. Isso mesmo, professor. Exato. Nós já comentamos aqui outra lição, né? Que adianta você fazer seu devocional de manhã cedo, acordou, a prioridade é Deus. Fez o devocional. Mas durante o dia fez um monte de coisa errada. Não adiantou nada. Deus quer a prioridade, mas também quer a exclusividade durante o dia. E uma das exclusividades é não ter essa mistura, né? Tomar cuidado com as coisas. Exatamente. Não só na igreja, né? No nosso dia a dia, no trabalho, na família. Exato. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes temos aí festas pagãs, né? Exato. Durante todo o ano o Brasil acho que é o país que tem mais festa pagã no mundo inteiro. É festa junina, é carnaval, é Natal. Tudo é direcionado. E o crente participando de tudo, né? Exato. Tudo direcionado. Tudo direcionado. Né? Por trás de tudo você tem lá um Deus que está sendo adorado. Exato, tem. E o povo não. O povo fecha os olhos, faz de conta que não sei de nada e faz. E muitos ainda dizem, mas se meu filho, se eu privar ele disso, ele vai se criar diferente. Vai nada. Não. Ensina a palavra de Deus para ele. Mas não tem. O que nós temos que parar, professor Fabiano, é de tentar pôr meias palavras onde Deus põe a palavra inteira. Exato. Deus não quer a mistura e acabou. Com certeza. Então, um crente jamais pode estar numa festa junina, julina, ou seja lá o que for. Não pode. Vai até a caráter. Uma mistura. Vai até a caráter. E toma uns quentão ainda. Não diz que é crentão, né? Exato. Ponto 2 da nossa lição. Os pecados do povo e sua queda. O subtópico 1, o terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levada para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha.
Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer, e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nesta metáfora, a prostituta, Israel, deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. O profeta Oséias aqui sentiu na pele, né, professor Márcio? Exato. O que Deus estava querendo que ele falasse para o povo de Israel, né? Exatamente. Na sua própria vida, né? Usou a vida dele. Usou. Fez com que ele formasse uma família. Exato. Para mostrar o que estava acontecendo. Com certeza. Ele casou-se lá com Gomer, aí descobriu que ela traía, ele largou ela, ela foi lá com seus... Voltou para a vida. Voltou para a vida errada que ela tinha, né? Caiu escrava, e Deus mandou resgatar, ele foi lá, pagou o preço, resgatou, porque ele amava ela também, né? E é assim que Deus também fez com o povo de Israel. Exato. Esse é o exemplo ali que Deus usa, né? A idolatria é considerada como uma infidelidade, né, a Deus. Exatamente. Deus usa aqui o casamento, né, para exemplificar a infidelidade do povo de Israel com ele. Né? Nós já comentamos aqui nessa aula mesmo, né? Como Deus arrancou eles lá do Egito com mão forte, eles tinham esquecido de tudo isso daí. Tudo. A gente mostra aqui uma ingratidão desse povo, né, com Deus, né? Todas as coisas que Deus fez para esse povo, né, e o povo virar as costas desse jeito. Sim, colocando outros deuses, né, com D minúsculo, no lugar dele. Mas, como nós vemos agora no outro tópico lá, Deus não se deixa escarnecer. Com certeza, exatamente. No momento certo, ele é amor, ele é benigno, ele é misericordioso, mas no momento certo também virá o juízo. Exatamente. A ira de Deus, professor Fabiano, ela se manifesta por causa do pecado do homem. Com certeza. Não é que Deus seja um Deus irado, quer destruir tudo, não, mas ele é santo. Então a Bíblia diz que quando vai subindo esse pecado, vai subindo, vai chegando até o trono dele, como um mau cheiro, é isso que diz a Bíblia, que aconteceu lá no dilúvio, depois em Sodoma também. Aí a ira de Deus é como se fosse uma barreira, não pode deixar chegar. Então ele vem e a sua ira é aplacada, a sua ira vem e destrói. Exatamente. Mas não que ele destruiu. Deus não tem prazer em destruir ninguém. Não, com certeza. Mas as oportunidades são dadas. E Deus também não força ninguém. A chance sempre é lançada, né? Sempre. Tem pessoas que já ouviram falar quantas vezes, Jesus te ama, Ele quer te salvar, e acha que é conversa, todo mundo fala isso para mim, você tem que se arrepender, e não se arrepende, vai chegar o momento do acerto de conta. Exatamente. E tudo isso vai passar. Deus, como Deus não é injusto, Ele vai mostrar por que a pessoa está indo para o inferno. Exatamente. Você está indo por isso e isso. Ó. Você teve tantas oportunidades, não aceitou nenhuma. Aí vem aquelas pessoas e dizem, nossa, mas como Deus é maldoso, como Deus permitiu isso acontecer. Olha quanta chance pode ter tido na vida, né? Exatamente. Não ouviu a voz de Deus. Subtópico 2, outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destróis os miseráveis da terra. Amós capítulo 4, versículo 1 e capítulo 8, versículo 4. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Que povo corrompido, professor Márcio. Olha a situação que estava. Até o sumo sacerdote havia se corrompido, né? Sim. E atendia ali aos desejos dos reis e dos grandes proprietários, dos grandes ricos da cidade. Quer dizer, o povo ali, e Amós, né, era um boiadeiro, né, humilde, vindo ali de uma classe trabalhadora. Com certeza ele sentiu na pele essa injustiça social que estava aí ocorrendo nessa época.
Sim, com certeza, porque como ele era de uma classe trabalhadora, lá da lavoura, ele sofreu muito isso. Com certeza. Quantas vezes eles precisaram de justiça e foi negado para eles? Verdade. E ao mesmo momento ele vendo as pessoas que têm condição, como nós vemos hoje. Quem tem dinheiro, por exemplo, no Brasil, quem tem dinheiro pode fazer o que quiser. E quem não tem vai ser sempre injustiçado. É verdade. Então eles viam isso. E quando ele foi para chamar o povo, ele foi com isso não é só de fala, né? Ele tinha sentimento, ele falou, eu sofri isso junto com vocês aqui. Ele via, sentia e denunciou que os ricos eram muito mais bem tratados do que os pobres, né? A justiça para eles funcionava. Com certeza. E os sacerdotes, eles fizeram um colunho aqui para não perder os benefícios. Com certeza. Para não perder a mamata, para não perder o dinheiro fácil que eles tinham, que recebiam do Estado, que recebiam do governo. Enfim, professor, nós estamos falando desde o começo dessa lição que não tem muita diferença. Não. Só está faltando alguém nos levar cativo. Verdade. Nos dias de hoje. Uma nação aí. Olha só que situação, né, professor Márcio? Nessa época aqui, né, os ricos eram mais bem tratados do que os pobres. E nos cultos, aí, nas igrejas, né, se entra ali uma pessoa pobre, humilde de um lado, mas entra um rico, famoso do outro, quem vai ser melhor tratado, professor Márcio? Infelizmente é o rico, né? Então, o que tem posição. Exatamente. Vão dar um lugar para sentar especial, vão convidar, vão dizer o nome dele, vão citar, porque é uma celebridade. Enquanto o pobrezinho humilde vai estar sentadinho no canto lá. Em muitos lugares, vão ceder até o púlpito que é sagrado para esses corruptos que chegam. Exatamente. Mas Deus está vendo. Quantos anos já se passaram? Olha nós estamos vendo. Infelizmente, meus amados. Tem os benefícios que virão depois. Exatamente. Né? Os terrenos, né? Essa injustiça social. Falando nisso, professor Fabiano, quem quiser se aprofundar nesse assunto, lê a carta de Tiago. Tiago fala muito sobre isso. Exatamente, meio irmão de Jesus. Exatamente. Ele também sofria na época e via e ele escreveu sobre isso. Exatamente. Ele escreveu não reclamando, ele escreveu dizendo o que nós não devemos fazer. Exatamente. E o que temos que fazer. Ponto 3 da lição: os estrangeiros ocupam Samaria. Ponto subtópico: uma mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. E essa mistura, né, professor Márcio, porque como a lição destaca aqui, né, o costume do Império Assírio era esse: quando eles dominavam um território, dominavam uma nação, e tornavam aquela nação cativa, eles tiravam praticamente todo mundo ali, ficando praticamente só os pobres e miseráveis, e colocavam ali outras pessoas cativas de outras nações naquela região. Foi o que eles fizeram. Para fazer a mistura, né? Foi o que eles fizeram aqui com o Reino do Norte e Israel. Foi, sim. Então, cativos ali de outras nações que nem sabemos quem, né? Foi colocado ali dentro de Israel e ali houve a mistura de quem ficou ali, quem restou. Praticamente acabou com a linhagem, né? Com a identidade que tinha ali. Sim, lá de trás, né, professor Márcio? Sim, porque ali veio outros costumes, veio outra cultura, e naquela mistura ali foi para não tirar a identidade total deles, mas também para não dar força para eles reagirem. Exatamente. Porque aí já tinha, como a lição nos diz aqui, aí já tinha outros povos de outras nações, então já ficava mais difícil a rebelião. Exatamente. E como ali, depois, mais lá para frente, do cativeiro da Babilônia, quando o povo volta, né, para Israel, né? Sim. Por isso que a grande maioria que volta são da tribo de Judá, são do reino do sul, dos judeus, né? Porque se permaneceram, não se misturaram. Aqui o reino do norte foi totalmente aí misturado com outras nações. Por isso que lá na frente, aqui nós vamos ver daqui a pouco, quando vemos várias passagens de Jesus falando ali, o ódio que os judeus tinham dos samaritanos, né? Sim, exato. Até amaldiçoavam os samaritanos por causa disso aqui, por causa dessa mistura, né? Tanto aí no sangue quanto na religião.
Subtópico 2, Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, comoveu-se de íntima compaixão. Lucas 10:33. O Mestre Jesus quebrou paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Aqui cabe um ensinamento para nós, né, professor? Sem dúvida. A porta está aberta para todos, né? Todos. Independente, às vezes a pessoa aí é mais cruel que você conhece, né? Exato. Assassino, traficante. A misericórdia, a graça de Deus se estende a ele também. Com certeza. Basta ele se arrepender. É. Jesus deu atenção aqui aos samaritanos, ofereceu ali a salvação para os samaritanos também, mesmo os judeus, e Jesus era judeu, mesmo os judeus considerando os samaritanos aí amaldiçoados. Veja o espanto da mulher. Isso não é judeu? Pois é. Pedindo água para mim, Conversando samaritano, comigo. conversando. Então isso aqui mostra que Jesus não faz acepção de pessoas. Não. O que Jesus quer é uma mente transformada, um coração que vai servir a Ele. Exatamente. Então ele chegou e falou para ela, falou, não, eu quero tomar água, mas porque eles não, pelo contrário, né? Um judeu quando encontrava um samaritano, ele escarnecia, ele desviava, ele, enfim, chamava de cachorro, era o mais bonito dos Eles já nem andavam por esse caminho aí que Jesus foi, porque eles para não se encontrar com o samaritano. E interessante também, professor Fabiano, que Jesus, sabendo de tudo isso, ele pede para os discípulos, vão na frente comprar comida, vão indo na frente, que eu vou ficar aqui, eu vou resolver um negócio. Tem coisas que não dá para a pessoa saber ainda, ele não tem estrutura para aquilo. Né? Exatamente. Então a gente tem que explicar devagarinho as coisas também. Os discípulos, se estivessem junto ali, não iam aceitar. Né? Não, eles não iam aceitar, porque eles eram acostumados eles foram criados naquele regime de separação. E Jesus mostrando, não, ele era um rei diferente, ele não veio para separar, para oprimir, ele veio para libertar. Verdade. E ele está aqui para nos libertar. Nos libertar. A Bíblia nos mostra vários exemplos disso, né? Sim. Deus abrindo a porta aí para todos, né? Como nós já comentamos a respeito do profeta Jonas, que foi pregar lá para Nínive, né? Uma cidade totalmente pagã, idólatra, inimigos de Israel. Né? Ele não queria ir, tanto é que ele foi para outro caminho. Exatamente. Foi jogado no mar, o grande peixe engoliu, tudo aquilo. Toda aquela logística Deus fez para mostrar para ele que ele tinha que ir lá. Né? E a mensagem quando ele chega lá, se você não leu o livro de Jonas, leia, a mensagem dele é sem perdão, sem misericórdia, sem graça de Deus. Ele chega e diz, ou vocês se arrependem ou vai morrer todo mundo. Interessante que todo mundo se arrependeu. Todo mundo. Até o rei lá decretou um jejum de vários dias, né? Sim. E todo mundo se arrependeu. Então veja que a salvação é para todos. Sim, com certeza. Não é um povo que é escolhido só, não. Todos os povos. Deus começou com o povo judeu. Deus criou um povo seu, um povo diferente, um povo dele, judeu. Mas não para fazer uma acepção de pessoas. Não. É porque de Israel era para sair a salvação para o mundo. Como de fato saiu com Jesus. Mas se não houvesse se eles aceitassem Jesus como rei, o mundo também ia ser salvo olhando para Israel. Verdade. Assim como de Israel saiu o Messias, Salvador, né? Israel foi escolhida, a nação de onde seria. Hoje nós, como igreja, somos escolhidos de Deus para anunciar essa salvação. Exatamente. Anunciar que existe alguém que veio, que morreu por nós, Sim. que ressuscitou, que pagou o preço e está aí à disposição de todos essa salvação. É verdade. Então, a lição nos mostra aqui, nesses exemplos, que a gente não pode fazer, diferenciar as pessoas. Né? Você achar, você vai pregar o evangelho, você vai evangelizar. Eu não vou evangelizar para aquela pessoa ali, aquele bêbado ali, aquela pessoa. Nem vai me ouvir. Às vezes não sabemos os propósitos de Deus. Exato. Porém, nós temos uma ordem de Jesus. Ide, pregai o evangelho. Verdade. Essa é a nossa missão. Toda criatura. Toda criatura. Toda criatura.
Aí, quando fala toda criatura, são todas as pessoas. Todos os seres humanos. Independente de globo, religião, de sexo, de idade, todas as pessoas. Então, se você tiver oportunidade, evangelize. Se tiver oportunidade, fale de Jesus. É verdade. Não apenas em palavras, mas também em gestos, né? Com a sua forma de viver, seu testemunho de vida. É muito importante. Tem muitas pessoas se perdendo aí por causa de testemunhos, de maus testemunhos de crentes. E muitos nós estamos falando dessa mistura, né? Exatamente. Porque já se espera, já é esperado do povo crente algo diferente. Quando uma pessoa que não crê em Deus ainda, do jeito que a gente crê, que a gente aceitou Jesus como Salvador, que não somos exclusivistas de nada, mas nós somos alcançados primeiro, alcançados antes do outro que não aceitou ainda. Então o outro já está esperando algo diferente. E aí ele olha para nós e não vê nada, vê tudo igual. Essa mistura, né? Tem que ter alguma coisa. Está falando de Jesus aqui, está jogando sinuca do lado ali, então não dá, né? Não é verdade? Está falando de Jesus, está falando mal do próximo ali já. O que o Salmo 1 fala, né, professor? Bem-aventurado aquele que não se assenta. Exato. Não anda, não se detém e não se assenta. É um processo, né? Com certeza. Porque se eu... É assim que funciona. Está na Bíblia e é da vida isso, professor Fabiano. Com quem nós andarmos, nós vamos ficar semelhante àquela pessoa. Se você andar com um mentiroso, você vai aprender a mentir, pode ter certeza disso. Quem não ouviu aquele ditado, né? Diga com quem tu andas, te direi quem tu és. Se você andar com uma pessoa que só fala a verdade, ou você abandona ele, ou vai passar a falar a verdade também. É assim. Com certeza. Nossa conclusão diz assim: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Por isso que temos que estudar a palavra de Deus. É verdade. Ler a palavra de Deus. Isso. Ir para a escola dominical, aprender a palavra de Deus. Quantas pessoas estão fazendo coisas erradas aí, só por falta do entendimento da palavra de Deus. Exato. Né? Então procure, busque uma intimidade com Deus, leia a Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que dificilmente você vai cair em algum pecado aí, que seja muito grave, que você não consiga aí pedir perdão para Deus. É verdade. Mais algum comentário, professor Márcio? Às vezes, professor Fabiano, é doloroso, é difícil servir a Deus, mas vale a pena. Com certeza. Considere uma coisa, é melhor ficar sozinho ou ficar com Deus? É melhor ficar com Deus. Então vamos fugir das misturas, vamos parar de achar que tudo é igual a tudo, que não é. Jesus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Verdade. Professor Márcio, maior é a cura que Deus traz do que a dor da desobediência. Amém. Verdade. Deus abençoe. Deus abençoe.